Programa Constru Business. Oferecimento: ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre impermeabilização e energia solar. Nossos convidados, Geraldo Teixeira, gerente executivo nacional da Drymax Brasil, e Marcelo Silva, diretor da Atom Energy. Obrigado pela presença. Obrigado. Geraldo, quais são as linhas de produtos de impermeabilização que a Drymax oferece? Quais as tecnologias exclusivas e formulações especiais que definem o produto da empresa? Ok. Bom dia ou boa tarde, né? Não sei, o programa vai ser passado a que horas? De manhã, à tarde e à noite. Então, ok. Bom dia, boa tarde, à noite. Boa noite. Prazer estar aqui presente Legal. no seu programa, Barroso, e poder mostrar a nossa tecnologia, que realmente é uma tecnologia nova dentro do mercado construtivo, né? A gente entrou aí com um produto aí, um aditivo para concreto e argamassa, 100% mineral e inerte, diferente do que o mercado consome no grande maioria, que são produtos químicos, né? E a nossa linha de produto, hoje oferecida aqui, é o aditivo, uma argamassa C3 impermeável e um rejunte impermeável. A família está crescendo, está nascendo. Nós estamos há 5 anos no mercado brasileiro, o produto já existe há 15 anos, foi inclusive associado a um americano, e o produto foi para os Estados Unidos em 2017, passou por um processo para patentear, isso demanda um certo tempo, tem que passar pela academia e depois pela SGS, que é o laboratório dos Estados Unidos, que aprovam e indicam as patentes. E hoje já estamos com patente americana, atendendo a STM e a ABNT. Essa argamassa, ela vai, por exemplo, para fachadas, pode ser utilizada em fachadas, internamente também, pisos também? Não? Nós não temos a argamassa, nós fornecemos um aditivo. É o aditivo que é utilizado nessa argamassa. Nas argamassas, ou concreto. E pode ser usado, o concreto também? Também. Mas ele pode ser utilizado essa argamassa em onde quiser? Onde for. Onde entrar o cimento, qualquer etapa construtiva que o cimento entre, o aditivo entra. Tipo, por exemplo, numa área de serviço que você quer, às vezes, deixar ela molhada, uma fachada, ela consegue segurar, por exemplo, uma fachada. Áreas úmidas como banheiro, lavanderia, cozinha. E o concreto, no geral, também necessário para fechar os poros, piscina, por exemplo, caixa d'água. Exatamente. Mesmo varanda, etc, etc. Sim. Muito bom. E quantos anos tem a empresa? A empresa já existe há uns 8 anos, porém no Brasil estamos atuando há 5, né? 4,5 praticamente, Muito bom. Marcelo, o que distingue a Atom Energy de outras empresas no mercado de energia solar? Você falou que antigamente, a gente já veio aqui umas vezes ou duas no programa, você trabalha com placas solares, hoje também com placas solares, mas outros equipamentos que eu não conheço. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho aqui o que distingue a sua empresa das outras empresas do mercado. Agradecer primeiro o convite, Barroso. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. É uma honra, um prazer e um privilégio estar com vocês aqui. Bom, vamos lá. O que difere a Atom Energy de outras empresas é que nós não somos só uma empresa de energia solar fotovoltaica. Hoje nós nos adequamos aos programas e processos que vêm evoluindo para que a gente seja, sim, uma empresa de soluções em energias. Tanto a fotovoltaica, a eólica, a hídrica, todos os tipos de energias sustentáveis. Carbono verde,
soluções em bateria, armazenamento, né, que hoje é a palavra-chave do momento, é o armazenamento, por conta das concessionárias que têm problemas de queda de energia, falta de energia, apagões, como o caso da Enel. E aí a gente entra com essas soluções, packs de bateria para poder armazenar. Então você não só vai gerar a sua energia, consumir ela simultaneamente, mas vai ter como armazená-la, saindo assim definitivamente das garras da concessionária. Então vai uma pergunta. Por exemplo, eu estava pensando, vou mudar de apartamento provavelmente daqui a 3 anos e meio, e eu sempre gosto de ter um gerador, como eu vou construir o prédio, eu gosto de ter um gerador meu no meu apartamento. Por exemplo, se eu tiver um sistema de captação, é uma cobertura, esse sistema de captação, e tiver como armazenar essa energia, eu consigo usar e não necessariamente eu preciso de um gerador. Ou não tem nada a ver isso que eu falei? Não, tem tudo a ver. Aliás, muito boa a sua pergunta, por quê? Porque você sai de um gerador convencional e normalmente ele precisa da manutenção. É um gerador de alto custo. Perigoso porque é gasolina. Perigoso porque você tem diesel. que ter licença do bombeiro para poder armazenar o combustível, né? Ou seja, o óleo diesel para que você possa movimentar esse gerador. E o volume, né? Ou seja, ele acaba ocupando um espaço maior do que o necessário. Já as baterias, o pack da bateria é como se fosse um rack. Não sei se você se lembra daqueles sons modulares. Então ele tem um rack de bateria onde você vai ter lá uma quantidade, 2 baterias, no teu caso aí talvez 3 baterias para suprir 100% da sua necessidade, sem a necessidade de manutenção, sem a necessidade de alocar combustível, sem a necessidade de ter licença de bombeiro, enfim, você sai de todo esse paradigma para uma solução limpa e sustentável. E ela vem das placas fotovoltaicas ou não? Sim. Você pode não só armazenar a própria energia da concessionária, se você quiser. Isso. Você pode ter as baterias para você armazenar a energia da concessionária, que a gente está falando de um sistema híbrido. Híbrido, isso. Como legal. Você pode também estar fazendo com a sua própria geração. Muito interessante. É tecnologia. Isso eu não conhecia, tecnologia. tá vendo? É quem mais aprende aqui é quem faz o programa, tá vendo? É isso aí. Aprendi mais uma. Geraldo, o que torna a Drymax diferente das soluções tradicionais de impermeabilização, como mantas, resinas e outras aí? Essa pergunta é crucial. Isso é importante. É o diferencial. Se você puder evitar manta, evitar resina, você colocando um aditivo numa argamassa, nossa, é a coisa mais rápida que tem, econômica e eficiente também, né? Exatamente. Nós estamos falando de uma nanotecnologia de um produto 100% mineral e inerte. Isso é diferente do que tem no mercado, porque o mercado trabalha com produtos químicos e todo e qualquer produto químico tem a sua qualidade. Uns são mais baratos, outros mais caros. Eu costumo dizer que os mais baratos trazem a patologia mais cedo, os mais caros trazem a patologia um pouco mais tarde. Mas todo e qualquer produto químico dentro de impermeabilizante tem um ciclo útil de vida. Ele tem uma ascensão, uma estabilidade e depois um decréscimo com o passar do tempo. Já o produto 100% mineral inerte, o próprio nome já diz, ele é inerte, ele não reage com absolutamente nada. E por ser nanopartícula, ele tem uma reatividade estática. E isso eu posso falar depois da próxima pergunta, que talvez você queira saber como que isso acontece no cimento, não é? Não sei se está marcado na pergunta aqui, que eu já esqueci, mas eu tenho uma pergunta que já está aqui. Pode fazer. Não, então, pergunta, ela é rígida. Isso tem um trabalho, por exemplo, Santos tem um trabalho de variação térmica. Por exemplo, anteontem estava 35 graus, aí hoje foi para 18, quer dizer, tem uma variação de... Grande. Isso aí acaba interferindo não só o material teu, mas os outros materiais que você assenta essa sua argamassa, né? Esse teu produto. E tem que fazer juntas de dilatação, como é que funciona? Sim, junta de dilatação é obrigatoriedade, conforme a dimensão dessa laje ou desse piso. Então o processo continua mesmo, a técnica é a mesma, o produto é que tem esse... mesmo. Exato. O respeito à dilatação tem que existir. Nós trabalhamos, todo e qualquer produto trabalha, né? E tem diferentes índices de dilatação. E isso tem que ser respeitado, inclusive pelas proporções das peças, né? Para que não se confrontem e não quebrem. O nosso produto, ele sim é um aditivo que entra, na maior parte das vezes, na questão rígida, né? Uma laje, um contrapiso, por exemplo.
Mas o que nós temos de diferente em relação ao químico, que a maioria deles, não todos, mas 90% deles, são revestimentos ou soluções superficiais. Eu costumo dizer que praticamente um exoesqueleto que você forma naquela peça para proteger aquela peça. Porém, tem uma estrutura, tem uma armação interna. Tem. E a pressão negativa pode vir de vários lados e às vezes lugares que não se acessa para impermeabilizar. Então, de qualquer forma, essas soluções são paliativas até certo ponto, porque a armação está comprometida por água estar presente. E tem uma durabilidade relativa. Relativa. Tem uma durabilidade, exatamente. Verdade. Então, as pessoas até que compram um apartamento, uma piscina e tal, e ficam às vezes meio bravos aí, que 10, 15 anos tem que refazer, começa a vazar a piscina. Exato. É porque a validade da manta, ela tem, não sei se chega a 5, 10 anos, e se for muito bem feita e bem cuidada, né? Então, se não for, talvez possa até ser necessário, até antes mesmo, um reparo. Então, tem esse problema também. As pessoas às vezes não se conformam e tem que entender que a impermeabilização tem uma vida útil, né? Exatamente. Essa sua até um pouquinho mais... ela é mais longeva, em função até... Mais barata, talvez. E mais barato. Mais prática, mais rápido. Nós temos que pensar da seguinte forma, né? Toda e qualquer etapa construtiva, existem algumas combinações de tecnologia a serem usadas. Eu sempre uso como exemplo, normalmente, o baldrame, que é o início da obra, né? De qualquer tipo de obra. Algumas mais complexas, outras menos. Mas o baldrame, normalmente, eu vou citar de um jeito que é feito hoje, é necessário um desmoldante para formatar o concreto que vai estar naquele baldrame, porque vai revestir a armação de aço, né? Depois, um plastificante normalmente usado, para deixar aquela massa mais maleável, para poder trabalhar melhor dentro daquele molde, e um impermeabilizante, normalmente à base de cloreto, que tem muito no mercado, Verdade. que já é um agente que ataca a armação, né? Terminou a curva de cura dos 28 dias, é necessário um revestimento superior, do topo, costumo dizer, porque o que está encostado na terra não vai ter nenhum tipo protetivo, além do que já foi feito, não é? Só em cima, para evitar que, para quem não sabe, para evitar que a umidade dessa terra entre na casa. Dali para baixo vai corroendo, mas aquela ali tenta evitar que a umidade que está na terra suba nas paredes da sua casa, por exemplo. Exatamente. Então eu disse aqui, citei 3 itens para começar a compor esse baldrame e quando terminou a cura, eu entro com um revestimento superior, uma argamassa polimérica para evitar pressão negativa. Aí depois eu entro com uma emulsão asfáltica para evitar o vapor d'água passar, porque o vapor d'água passa pela argamassa polimérica. Uma emulsão asfáltica e finalmente uma manta asfáltica. Eu citei 6 itens para a primeira etapa construtiva. E já com o Drymax, o que acontece? O Drymax tem uma reação que, na verdade, é uma reação estática. Ele, por ser uma nanopartícula, ele é menor que 100 nanomicras. E ele tem uma reatividade na molécula do cimento. Quando ele encontra a molécula de cimento, ele altera a polaridade dessa molécula e isolando, igualando ao da água e ao do sal. Inclusive, nós temos aqui uma característica de Santos ainda maior ainda de salinidade, tanto de solo quanto aéreo, que o vapor d'água é salgado. E ele sendo agora um hidrofugor, um hidrorrepelente, ele não tem penetração nenhuma, nem de pressão negativa e nem de contato com água salgada. A gente vai para o intervalo, mas fica a dica aí para os síndicos dos prédios, para os moradores, quando tiver aqueles vazamentos que ocorrem nos prédios mais antigos, né? Quando você for fazer a reforma, aplicar o produto, né? Que é muito mais simples, muito mais barato e rápido de aplicar e eficiente, né? Isso mesmo. Segundo o Geraldo, do que os produtos convencionais. Então fica a dica aí, pelo menos para testar, para chamar, para conversar, para ver se compensa, se é adequado para o problema dos prédios, que estão vários prédios antigos aqui que tem problema de filtração, que é o que mais tem hoje nos prédios aqui de Santos, é problema de filtração. Sim. Vamos para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é impermeabilização e energia solar. Nossos convidados, Geraldo Teixeira, gerente executivo nacional da Drymax Brasil, e Marcelo Silva, diretor da Atom Energy. Marcelo, como a adoção da energia solar contribui para a independência da concessionária, ou quase independência, né? E a proteção contra aumentos tarifários? Boa pergunta. Até pegando o gancho aqui da impermeabilização, há casos que a gente tem que fazer um processo quando é laje para poder fazer a estrutura para receber os painéis solares. E a gente se debate muito com isso, porque quando tem manta não pode furar. Exato. E aí tem todo um processo diferenciado para poder instalar. Mas voltando à pergunta do Barroso, quando você gera a sua própria energia, você já está
partindo por um princípio limpo, porque você deixa de emitir o CO2 na camada de ozônio. Então você passa a ser autossustentável. Você gera uma energia que vai te render uma economia e também você deixa de emitir o CO2. Então você já tem o primeiro benefício aí. Você gera e consome simultaneamente, então você não está usando a energia da concessionária, você é gerador da sua própria energia. E aí vale frisar mais uma vez, uma energia limpa e renovável. Quando você gera, consome simultaneamente, esse excedente é injetado na concessionária, para você fazer uso desse excedente à noite ou nos dias nublados ou chuvosos, porque obviamente a intensidade do raio solar é muito menor e à noite é zero. Então, isso contribui por quê? Porque para que as concessionárias possam se adequar ao volume de aumento de população, edifícios, residências, comércios e indústria, ela tem que aumentar também a demanda de carga para poder injetar naquela região. Então, é todo um investimento que essa concessionária vai ter que fazer. Então, quando você gera a sua energia, ela já não tem que fazer esse investimento, porque você está gerando a sua própria energia. E vale ressaltar que a energia que você gera, por exemplo, nós temos uma cidade que é a maior cidade verticalizada do país. Então, nós não temos problema de inversão de fluxo, que algumas outras regiões têm. Por quê? Porque a nossa região, mesmo que tenha 10 casas aqui na Pedro Lessa, vamos citar exemplo da Pedro Lessa, a carga de lá, ela absorve, mesmo que tenha 10 usinas geradoras no mesmo endereço. Porque esta geração de energia sua, a distribuidora vai mandar para a casa vizinha que não tem energia solar, certo? Então, ela acaba economizando a própria energia dela, só que ela está vendendo a tua energia. Então, ela vai te dar um crédito lá na frente para abater. Valorização do imóvel. Pode-se valorizar o seu imóvel em até 20%, porque você está gerando sua própria energia. Você tem redução de imposto de renda. Todo mundo que parte para a energia solar tem redução de imposto de renda. Benefício de IPTU verde, que é a redução no IPTU. E taxas diferenciadas para financiamentos específicos que são adequados para esse sistema. Tipo financiamento da compra das placas fotovoltaicas, por exemplo. Esse é um deles, mas uma vez que você tem um financiamento para construção, se você tiver alguma coisa dentro da construção, inclusive você como construtora sabe disso, você tem incentivos fiscais quando você vai subir um prédio, por exemplo, que tem energia solar, reuso de água, enfim, tem uma série de outros, telhado verde, tem alguns benefícios que você vai fazer uso para você pagar também menos impostos. Muito bom. Geraldo, a comunicação da marca menciona que o produto atua de dentro para fora, ao ser aplicado na argamassa. Como essa tecnologia funciona na prática? Há alguma limitação ou situação em que a tecnologia não seja recomendada? Boa pergunta também, Barroso. Essa é fundamental. Como eu disse anteriormente, que a reação é uma reação estática, né? Uma mudança de polaridade. Então, esse corpo de concreto que agora está curado, está pronto, ele está impermeável de dentro para fora. Não mais há entrada de água por nenhum lado. Se você fizer no concreto, no caso. No concreto, isso preventivamente. Não estamos falando de correção, né? Estamos falando de nascimento de uma obra nova, né? Já pensando, já planejando essa impermeabilidade, né? Que, infelizmente, no Brasil, até hoje, de cada 10 obras, 3 fazem uma impermeabilização preventiva. Isso é um dado que está faz tempo. Vou fazer uma pergunta. Por exemplo, se eu comprar um concreto de uma usina, é permitível que eu adicione no próprio caminhão do concreto esse produto? Sim. Seu produto, por exemplo? Sim. Por exemplo, se eu vou fazer uma caixa d'água, por exemplo, tem um prédio que a gente vai encher a caixa d'água, eu quero experimentar o produto na caixa d'água. Eu não vou ficar traçando o concreto fora. Então, eu consigo colocar, pó o teu produto? Isso, pó. Eu posso, por exemplo, colocar X, o caminhão vai ter 5 metros cúbicos, eu posso colocar 3 metros cúbicos, X sacos dentro do caminhão e utilizar, por exemplo, aquilo numa caixa d'água, por exemplo? Sim, facilmente. A gente indica a proporção em relação a o que vai ser. Tudo bem, mas é possível você jogar dentro do caminhão? Muito prático. Ele não interfere no sistema construtivo. Fica o compromisso aqui, eu vou falar com o Júlio, o próximo concreto que eu fizer das caixas d'água de baixo, lá do Bali, nós vamos usar o seu produto. Ele já está usando, fazendo os testes lá, nós vamos usar
na caixa d'água lá para fazer o teste. Perfeito, Barroso. Estaremos Porque já juntos. impermeabiliza duplamente, Exatamente. debaixo da terra. Embora isso aí também, eu acho que eu tenho que fazer impermeabilização interna também, é recomendado. Sim, claro, né? claro. Nós vamos ter uma pressão positiva internamente. Exatamente. Né? Então, você evita a pressão negativa. Se você impermeabiliza a caixa d'água, você evita a negativa e a positiva. Exatamente. E a positiva você tem que fazer um trabalho também para ficar mais seguro. Sim. Nosso produto, por ser inerte e mineral, ele traz a potabilidade. Temos da Falcon Bauer a potabilidade, que o produto pode ser usado para consumo de água humana, animais, piscicultura, enfim. Bom, tá aí o compromisso para a gente testar feito. lá e você ganha nos dois lados. Sim. Marcelo, quais as principais vantagens financeiras, né, que a energia solar oferece em residência? Eu vou até partir para outra pergunta. Se eu quiser instalar, se você chegar à viabilidade que é possível instalar placas de energia elétrica, por exemplo, num prédio meu, no meu apartamento, etc., pelo tamanho, né? Quanto tempo hoje, em média, eu demoro para ter esse retorno da compra? É lógico que depende, mas na média, é lógico que depende do demanda, do consumo da energia solar, do tamanho, da incidência de sol. Em média, da tua experiência, que você já trabalha aí, não sei se o Alid ainda comprou várias lojas, quanto tempo demora para ter esse retorno? Que eu vou gastar? Interessante, né? Porque quando a energia solar foi liberada no Brasil, o GD, foi em 2012. E nós tínhamos aí um período de 12 anos de payback. Hoje nós temos de 2 a 3 anos de payback. Pô, diminuiu. A última vez era quase 4, hein? Pois é. De 2 a 3 anos de payback, hoje a gente tem. Por quê? Porque a tecnologia melhorou. Hoje eu tenho um painel de 700 watts, usando o mesmo quadrilátero que um de 300 ou 400. Então, a eficiência das placas. Eu tenho uma maior eficiência de geração de placa. A eficiência de geração da placa subiu. Ela vinha com 15, depois 17, hoje nós estamos em 23% de geração. Então, é uma geração parruda. E dependendo do tipo que você opte em colocar, tipo microinversor, que tem uma geração muito melhor, a autonomia por placas, ou seja, elas não são ligadas em série, uma placa trabalha diretamente com o microinversor, então ela vai render 100% da geração dela, porque quando ela é ligada em série, obviamente a primeira vai gerar um tanto, e até que se chegue na última, que aí a gente está falando de inversor, o microinversor não, o microinversor trabalha um microinversor com 4 placas. Então, essa placa aqui, mesmo que ela tenha sombreamento, não interfere na geração das outras 3 que estão ligadas no microinversor. Quando ela está ligada num inversor, se a sombra bater aqui, vai interferir nas outras 3 porque elas estão ligadas em série. Então, tudo isso vem melhorando o payback. Então, hoje, praticamente quase todas as obras eu uso microinversores, porque derruba o payback e aumenta a geração. Bom, vamos tocar para o Geraldo, que ele está acabando o programa. É importante aqui, o custo do Drymax se compara com métodos tradicionais em impermeabilização ou em termos de investimento inicial e manutenção futura, é mais barato o Drymax? Sim, com certeza. Pelo próprio exemplo que eu dei do baldrame, de utilização de 6 itens, eu tenho que comparar a utilização dos 6 itens contra um. Sem contar a mão de obra toda, Sem por exemplo. contar a mão de obra, tempo de obra a mais. Né? Isso aí hoje é... Condição de tempo, numa aplicação de uma manta só, você só aplica quando o tempo está super bem. Tudo isso conta tempo e conta dinheiro, né? Mas resumindo de uma maneira um pouco mais comum, existe um estudo na internet, inclusive, pode ser consultado, que um custo convencional de uma impermeabilização preventiva é de 3% a 6% do custo da obra. Mas isso dentro de uma normalidade, né? Com obras especiais, com estruturas especiais, com certeza haja uma necessidade diferenciada. Porém, dessa maneira, trocando o convencional pelo uso do nosso aditivo nanotecnológico, esse custo cai para 1,5% do valor da obra. Preventivamente. Nossa, muito, hein? Quando a gente fala em recuperação, utilização de impermeabilização para recuperar, os custos sempre são muito maiores, porque nós já estamos prevendo que não houve uma prevenção inicial, então o custo sobe muito mais. Certeza. Agora, quem quiser contratar a Drymax ou procurar, tem algum site, alguma coisa? Sim, temos Instagram, temos site, temos tudo aí que podemos... A gente vai colocar aqui na tela, então quem quiser procurar está aqui. E aqui em Santos, quem representa? Sim, nós temos um representante, que é o nosso amigo Fábio, que está aqui presente, né? Ele está nos ajudando a introduzir o produto nessa cidade, então vai estar o contato na região. E estamos buscando muitos parceiros aqui para poder ter uma distribuição mais efetiva, né, dentro da região. E tem meu compromisso, no próximo live, lá eu vou falar com o Júnior para a gente fazer o teste na nossa caixa d'água. Está combinado. Marcelo, Atom Energy, como é que faz para a gente entrar em contato? Tem algum Instagram? Tem, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, @Atom Energy Santos. E Atom Energy Santos também no Facebook e os telefones, né? 13 98174
7010, o WhatsApp, e 1333425676, o nosso telefone fixo. Muito legal. Quero agradecer o Geraldo e o Marcelo pela presença, quero agradecer a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.